Eu tenho um monte de comentários aqui, assim como a gente teve centenas de comentários, aliás, centenas mesmo, foram mais de 700 comentários ontem à noite. Acho que a gente passou 1000 comentários depois que encerrou, porque as pessoas continuaram mandando, não é? Então, olha só, agora a gente vai falar a respeito de tudo que aconteceu no debate de ontem, e eu queria começar justamente com os dois candidatos. Primeiro, foi uma bagunça absurda. Foi uma bagunça, assim, sem precedentes. O debate, ninguém seguiu as regras, porque a partir do momento que o presidente Donald Trump começou a interromper o Joe Biden também não seguiu as regras. Então, tanto lá quanto cá. E daqui a pouco a gente vai ver o que os brasileiros têm a dizer a respeito tanto do Trump quanto do Biden. Mas acompanha comigo, você que não acompanhou o debate de ontem, a gente separou alguns trechos e isso é muito importante. A gente começa com o que os dois falaram a respeito da Covid-19. O presidente não tem um plano. Ele não tem um plano, ele não apresentou um plano. Desde fevereiro, ele sabia da dificuldade desta crise. Ele sabia que era uma doença mortal, letal. E ele declarou na televisão, ele não falou nada de novo porque ele não queria deixar o povo em pânico, ele não queria causar um pânico, mas ele entrou em pânico. Por isso que ele não tinha um plano, e o plano foi causado por ele não... E o pânico foi causado por ele não ter um plano. E as pessoas não foram à China, a Wuhan, e lá estudarem o que deveriam ter feito para estudar e conhecer de perto aquilo que estava acontecendo. Ele não mandou as pessoas corretas lá para angariar a devida inteligência para resolver esse assunto. O que ele fez? Ele não fez nada. Ele simplesmente esperou, e até o dia de hoje ele não tem um plano. Em março, eu apresentei o meu plano, eu disse o que deveríamos estar fazendo e fiz o mesmo plano, reapresentei em julho. Deveríamos estar oferecendo as devidas máscaras, as devidas ferramentas de trabalho para as pessoas que estão na linha de frente. De acordo com você, se o país tivesse mantido aberto, a economia aberta, o negócio aberto, o comércio aberto, muitos milhares mais teriam falecidos. Quando você fala sobre números, você não sabe quantas pessoas morreram na China ou na Rússia, você não sabe quantas pessoas morreram na Índia, porque nenhum desses países compartilha o número real com vocês. O que nós fizemos foi fechar a entrada nesse país, proibir que essas pessoas penetrassem o nosso país e contaminassem a nossa população. Você não concordou quando eu fiz isso, você não concordou quando eu impedi que essas pessoas entrassem no nosso país. Aliás, o próprio Dr. Fauci disse que o presidente Trump salvou milhares de vidas. E vocês, democratas, dizem que o presidente Trump fez um excelente trabalho ao trabalhar junto. Portanto, não tire o crédito de um trabalho bem feito. Essa foi a primeira, né? Um dos primeiros assuntos polêmicos dessa história. Mas eles falaram também sobre um dos mais esperados assuntos, que é justamente a questão das taxas do presidente Donald Trump. Eu pago milhões de dólares em taxas. E te digo ainda que um dos jornais disse que eu paguei 38 milhões em um ano e paguei 27 milhões no outro ano. Você vai ver logo, porque tudo isso vai ser publicado. Tem mais de 180 páginas no relatório dizendo tudo que eu tenho, cada conta bancária, tudo que eu tenho. E você vai ver como é que nós construímos o nosso império. Eu entendo tudo isso que o senhor está falando. Vice-presidente, eu fiz uma pergunta específica. O senhor vai dizer quanto que você pagou de imposto federal em 2016 e 2017? Milhões de dólares. Eu paguei milhões de dólares. E você verá isso. Mas, Chris, deixe-me dizer isso. Por causa das taxas e as leis que administram as taxas, você paga aquilo que você precisa pagar. Você tira vantagem de que você puder tirar vantagem. E eu tento cumprir a lei da melhor maneira possível. Mas se a lei me permite certas liberdades, eu vou usar certas liberdades. Mas ele quer mudar o que está acontecendo. Tudo que eu fiz foi o que me foi oferecido pela administração do Obama. A administração de Obama me permitiu pagar as taxas que eu paguei.
Polêmico, né? O pior é a gente saber exatamente quem está falando a verdade nessa história, porque não houve um fact-check durante. O fact-check aconteceu após o debate. E a gente sabe que nenhuma dessas informações a respeito das taxas são informações precisas por parte do presidente Donald Trump. E sim, a parte das renúncias fiscais também existiram e foram impostas e foram colocadas no tempo do presidente Obama, sim, mas não para quem tem um império de 5 bilhões de dólares, pagando só 750 dólares de taxas. É um pouco complicado. Chamou muita atenção dos brasileiros que assistiram ontem o debate, a situação da Amazônia, que foi citada pelo vice-presidente Joe Biden. Vamos lá. Temos que fazer uma melhor administração das nossas reservas florestais. A Califórnia está queimando. Se você tivesse a administração florestal adequada, isso não estaria acontecendo. Eles estariam mantendo adequadamente as nossas reservas florestais e esses desastres não estariam acontecendo. Nós temos árvores que não deveriam estar lá, que já deveriam ser limpas. E tudo isso está causando o problema que temos. Nós não podemos ter centenas e centenas de acres queimados por causa da falta de administração. Como é que vamos controlar a poluição? O que está acontecendo é que os carros de hoje, por exemplo, são mais baratos e mais eficazes do que eram antes. Se isso tivesse sido feito há mais tempo, nós estaríamos em uma condição ainda melhor do que temos hoje no que diz respeito à nossa condição climática. Ele está errado, o presidente está errado. Na minha administração, nós fomos capazes de diminuir o custo na produção de energia e diminuímos a produção da eletricidade, do gás e do carvão. Nós vamos mudar todas as plantas para a energia renovável. Serão todas plantas de energia renováveis. Teremos carros elétricos. Teremos mais estações para abastecer carros elétricos. Nós temos um plano para que mais de 4 milhões de edifícios são modernizados ao redor deste país para que sejam menos dependentes na tecnologia inadequada que temos hoje. Vamos criar novos trabalhos. Vamos criar nova infraestrutura para até 2035. Vamos criar mais trabalhos que pagam bem e não que pagam 15 dólares por hora. Mas vamos ter uma infraestrutura que vai beneficiar o ambiente e beneficiar a população. Você viu aí, eles estavam falando sobre as mudanças climáticas e um debate muito grande que aconteceu. E aí, logo depois dessa situação toda, o vice-presidente Joe Biden citou a Amazônia e falou algumas coisas que não agradou muitos brasileiros. Ele se compara, ele não tem a menor conscientização, como é o caso do sistema florestal brasileiro, que está sendo destruída. E nada está sendo feito através da administração dele. Ao invés de fazer alguma coisa a respeito, ele está com os braços cruzados. Nós queremos trazer esses países de todo o mundo e dar a eles os recursos necessários para eles controlarem o problema do desflorestamento, como é o caso do Brasil. Nós precisamos educar o resto do mundo e nós precisamos ter certeza que todos trabalhemos juntos para resolver. Então por que ele não fez em 47 anos, como político? Por que ele não conversou com a China sobre esse respeito? Ou a Índia?
Por que há 47 anos como político você não fez nada disso do que está falando hoje? São 100 trilhões de dólares que eu estou propondo. É claro que nessa situação, o presidente Joe Biden, o vice-presidente Joe Biden, fez questão de enfatizar a situação da Amazônia, porque nesse momento e nesses últimos anos, a gente teve a maior quantidade da nossa floresta brasileira sendo queimada por conta das pessoas que acharam que virou festa com esse governo que está lá no Brasil. E por isso que existe um descaso muito grande quanto a isso, que o presidente também é amigo do Trump. Mas o Trump, em momento algum, citou o Brasil, quis bater mais na situação da China, e muita gente falou assim, mas o que o Joe Biden sabe a respeito da Amazônia? Ele sabe muito mais do que o presidente Trump sabe da Amazônia. Por isso que ele citou. A minha opinião, essa é a minha opinião, não tem nada a ver com a opinião da emissora e nem da cobertura que a gente estava fazendo. Tanto que a cobertura que a gente está fazendo é completamente isenta, né? A minha opinião é a seguinte, precisa ser feita alguma coisa urgente, que seja de forma colaborativa com o governo brasileiro. Essa é a minha opinião. Não tem que ficar gritando, é nossa, a Amazônia é nossa. Todo mundo sabe, a Amazônia é brasileira, do Brasil. Ninguém quer roubar a Amazônia, não. Mas a situação como está, daqui a pouco vai chegar, vai estar só cinza e só pó. Tanto a Amazônia quanto o Pantanal. Colocaram uma mensagem lá, eu quero saber qual que vai ser, qual vai ser o comentário do Paulo. Esse é o meu comentário a respeito desse assunto. E, lógico, depois vai estar todo mundo batendo no peito falando assim, as cinzas são nossas. Parabéns. Então é o seguinte, outro assunto bastante polêmico também no debate ontem foi que o presidente Donald Trump resolveu não condenar, né, não era só criticar, mas sim condenar os grupos supremacistas brancos, que logo depois do que ele disse, tomou as palavras dele para esse grupo, que é o chamado Proud Boys. E aí o que foi que aconteceu? Confusão, porque o presidente até agora, passados 24 horas do debate, ainda não condenou esses grupos supremacistas. Confere. Você aqui hoje vai aumentar, vai criticar esses agitadores desse movimento Black Lives Matter e essa milícia que tem esses grupos armados que estão se espalhando pelo país. Eu diria que tudo que eu vejo é do lado da esquerda e não do lado da direita. É ao lado da esquerda. O que você acha? Os supremacistas brancos? Stand back and stand by. Você viu aí, né? Stand out e stand by. E até o Henrique ali na confusão, no fala um por cima do outro, ele disse assim, você não vai criticar. Não. O Chris Wallace pergunta, você tem a oportunidade de condenar os grupos supremacistas? Aí o presidente fala, me dê um nome de alguém. E aí ele fala, o Proud Boys, os supremacistas, ele falou assim, meninos, né? Quase com essas palavras, stand by, stand out, stand by. Então, a gente não sabe, é claro que ele está levando uma saraivada agora de críticas por estar ao lado dos supremacistas brancos, o presidente Trump. Pelo menos essa é a interpretação que, inclusive, a Fox News não conseguiu contornar também durante a cobertura pós-debate. Mas a gente sabe que foi uma bagunça o debate de ontem e a principal delas era sempre um falando por cima do outro. Muitas críticas deixaram claro que o Chris Wallace estava fazendo ontem era como se fosse um professor substituto numa sala de ensino elementar. Dá só uma olhada, vamos lá. Eles não têm um plano. Até que tenhamos um plano, não sabemos como é que nós vamos abrir as escolas, como é que nós vamos abrir o comércio. Até que tenhamos o devido saneamento nas escolas, no comércio, para o público. Ele fica me interrompendo e eu não consigo dizer o que quero. Nós precisamos de um plano. Ele não tem um plano. Os republicanos não vão se reunir com o Senado para discutir este plano, simplesmente porque ele não tem um plano. Ele quer
Ele quer congelar o país, a economia, a educação. E eu quero abrir esse país. Deixe-me falar agora, por favor, fique calado. Ele quer simplesmente congelar o país, fechar tudo. Agora que nós sabemos que as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, as pessoas com diabetes são mais vulneráveis. Aprendemos muito hoje que os jovens e as crianças não estão em risco quanto os demais. Mas ainda assim, independente do que nós aprendemos, ele quer acabar com tudo. Veja certos estados como a Pensilvânia, que tem governos democráticos, governadores democráticos que fecharam a economia completamente. Veja como eles estão fazendo, veja como eles estão se comportando. A condição econômica desses lugares administrados pelos democratas está sendo afetada mais do que deveria. É a opinião do presidente Trump. Eu não quero levantar a minha voz, mas vocês estão me forçando. Nós temos que manter as normas, seguir as normas. Terminamos o segmento. Vamos ao próximo segmento. E no próximo segmento vocês terão 2 momentos ininterruptos para responder as suas perguntas. Por favor, não interrompam uns aos outros. Mais ou menos assim. Por favor, não interrompa o coleguinha. O coleguinha tá falando, gente. Quando um fala, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha.